Bom, deixa primeiro eu falar para as pessoas que a Ângela, ela deve estar entrando em seguida. Ela está com um problema técnico, mas daqui a pouco ela chega. Mas Uhum. enquanto ela não vai chegando, a gente vai trabalhando aqui, né? Vai conversando sobre as nossas questões. Deixa eu falar uma coisinha antes da gente começar, Pois que não, irmão. quando eu fiz a saudação aqui na minha entrada, eu disse Hare Krishna, e às Eu vi. vezes as pessoas não sabem assim o que significa, né? Hare, em sânscrito, é energia, ou o verbo energizar. E Krishna significa Senhor. Krishna, o Senhor. Então, Hare Krishna me energiza, Krishna, me enche de energia. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Senhor dos Senhores. Hare Hare, energia da energia. Hare Por isso que Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare. Hare. Hare Rama, Rama é Deus. Rama Rama, Deus dos deuses. Rama Rama, Hare Hare, energia da energia. Isso que diz a música. Então, uma boa E noite aí, para todos nós. esse livro realmente é um livro revelador, né? Cara, se você imaginar que isso foi escrito há 5.200 anos, você Pois considera é. que é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Porque o tanto de revelação que ele já ofereceu para nós no capítulo 2 foi impressionante. A gente vai hoje começar o capítulo 3, mas o que a gente aprendeu no capítulo 2 foi muito importante. O capítulo 2, que a gente já venceu, ele é conhecido como o yoga da racionalidade, é o conhecimento espiritual racional, como se fosse assim, espiritismo racional, ou o espiritualismo, as verdades espirituais da razão. Então, é a lógica da lei espiritual, que existe reencarnação, que existe a lei de causa e efeito, que as coisas têm que ser feitas dessa forma. Então, o capítulo 2 é o capítulo onde o Krishna entrega para Arjuna as leis universais. Uma boa parte do Sanatana Dharma, que é o conhecimento que nunca morre, é entregue no capítulo 2. Tá? Jorge, o que me chama... Diga. Só falar que o capítulo 3 ele já tem uma outra proposta. O capítulo 3 chama A Religião dos Atos. Ele vai falar sobre como agir no mundo. E não é mais a discussão filosófica que a gente tinha no capítulo 2, onde se discutia como funcionava a lei, que reencarnava, que tinha lei de causa e efeito, que tinha as consequências e que você precisava encontrar a verdade e tal. Essa parte é o 2. O 3 agora é a ação do homem no mundo. É outra história. Eu vou fazer uma pergunta, não sei se é pertinente a pergunta. Desculpe a minha ignorância aí de leigo. Os indianos têm esses 2 livros, né? Vamos dizer assim, além dos outros tantos. Quais livros? Mas por que o Bhagavad Gita e o Mahabharata? Não, o Bhagavad Gita faz parte do Mahabharata. Pronto. Quando eu pego a Bíblia, o Evangelho não está dentro dele. Sim. Eu posso estudar só o Evangelho. Então, assim também, o Mahabharata é tudo, e o Bhagavad Gita são 700 versos de dentro do Mahabharata, que tem 100 mil. Tá. A minha pergunta é o seguinte: ele detentor desse livro, por que eles ainda foram com a estrutura de casta, Jorge, no contexto social? Você quer que eu minta ou quer que fale a verdade? Não, aqui não dá para... Eu preferia que você fizesse a verdade. Porque eles são espíritos migrados. Os espíritos migrados são endurecidos. Mesmo você conhecendo a verdade, você não consegue colocar isso em prática. É igual você dizer, mas não são cristãos, por que não perdoam? Por que não perdoam? É a idiosincrasia, é a falta de coerência entre a crença e a prática. Porque os hindus sabem das reencarnações.
Mas o pensamento que levou eles a migrarem é o pensamento de almas endurecidas, por isso que são migrados. Então, eles precisavam vencer a barreira. Olha aqui, a Dani está colocando. Eita, muito obrigado. A Dani está aqui, olha, o Mahabharata é um livro, o Bhagavad Gita é um capítulo desse livro. Obrigado, Dani, pelo esclarecimento. Olha aí quem chegou. Olha aí quem chegou, vencendo as trevas da escuridão. Ai, que sofrimento! Ainda está na escuridão, Jorge. Venha para a luz. Faça-se a luz. Meu Deus! Vocês estão me ouvindo agora? Claro, estão perfeitamente. Perfeitamente. Claro. Ai, meu Deus, deu até calor aqui. Eu tive que sair. Ele me dava um monte de mensagens. Você não tem acesso, você não sei o quê. Ai, que dureza. Peraí, antes da gente prosseguir, eu preciso corrigir uma coisa. Eu falei a Dani, e não é o Dani. Porque é o Daniel. Me desculpa, Daniel. Perdão. Perdão, Daniel. Boa noite, Ângela Seabra. Ângela, a torcida de Bauru está toda na live hoje. Olha, você já pensou se justo hoje eu não conseguisse entrar? Eu ia ficar sofrendo. Aí não dá, né? Aí não dá. Nossa, que decepção que ia ser. Que alegria estar aqui com vocês. Nossa, que saudade, na verdade, né? Poxa, é verdade. O mês inteiro, né? Passou o mês 9 inteiro sem a gente se encontrar, né? Sem se ver, foi. Tá bom, mas desculpa, viu? Vamos continuar onde você estava. Você estava explicando sobre o Mahabharata e o Bhagavad Gita, não era isso? Sim. Eu estava mostrando que um está dentro do outro, né? Inclusive o Daniel até nos ajudou aqui, dizendo, definindo, né, o Bhagavad Gita como um capítulo do Mahabharata, mas tudo bem. Nós vamos começar. Atenção, Laelder Rodrigues, por favor. Vamos iniciar o capítulo 3º do Bhagavad Gita, especificamente o capítulo que vai falar sobre o chamado Karma Yoga. Vamos começar? Vamos começar, capítulo 3º. Taran. Vamos lá. Karma Yoga, o reto cumprimento da ação. Tudo o que o homem faz com motivos pessoais é sem valor para o eterno. Eita, os espíritos deviam ler isso com muita profundidade. Ué, mas isso não está escrito no livro do Evangelho segundo o Espiritismo? Meu filho, quando diz que o bem tem que ser desinteressado? Mas uma coisa é quando você vê outra estrutura sendo a mesma informação. Entendeu? Eu acho isso lindo, porque mostra que é um Sanatana Dharma, que é um conhecimento universal. Ah, meu Deus, eu fico maluco. Sempre reforçando, né, Jorge? É um trecho de um texto de 5.000 anos atrás. Pois é. Aí continua. Para atingirmos a salvação e a união com Deus, havemos de agir sem motivos egoístas, sem tomar em consideração o nosso próprio eu pessoal, entregando-nos à vontade divina como instrumento na mão de Deus e assim cumprindo o nosso dever por ser dever, sem pedir recompensa. Pronto, acabou a live. Pode fechar, Lael. Posso fechar? Boa noite. Boa noite, obrigado e até a próxima. Daqui a um mês, até logo. Gente, que coisa linda! Porque esse sem pedir recompensas é a chave daquilo que as religiões não têm feito. Porque as religiões trabalham na barganha. Eu faço para que Deus me proteja. Eu executo para que Deus me entregue alguma coisa. Os espíritas dizem assim, mas eu vou tanto para a reunião mediúnica, eu faço a caridade, né? Os espíritas. Eu para a reunião mediúnica, eu faço caridade, eu dou sopão, eu dou pão, eu dou agasalho. Isso acontece dores para cima de mim. Oxe, você não entendeu, não? Foi, né? O seu amor, a sua dedicação. Diz, Jorge.
Quantas vezes você já viu espíritas falando de bônus horas? Pois é. Não, estou fazendo para ter bônus horas, né? Aí não tem outra cidade mais, não. É tudo do nosso lado. Não, eu quero ir para nosso lar. Eu sou Jesus. Eu também quero. Eu também quero. Gente, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui já dava um estudo, só isso aqui. Agir sem interesse egoísta. Entregando-se à vontade divina como mero instrumento, sem esperar recompensa por aquilo que faz. Voltando a repetir, é um texto, minha gente, de 5.000 anos atrás, tá? Pelo amor de Deus, gente. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente não está fazendo o que a gente devia ter feito. Eu posso dizer que nós estamos... Se esse texto tem 5.000 anos... eu posso dizer que a gente está mais de 5.000 anos atrasado. Exatamente. Olha só o que a Ângela colocou aí, ó. Ângela Serrano. Absurdo, impressionante. Mas é um absurdo isso. Olha, eu vou dizer para vocês, eu gosto muito do Buda. Mas o Krishna é a minha paixão. Meu Deus, esse cara ele é incrível. É impressionante. Porque o Buda ele é agudo na solução do sofrimento humano. Ninguém trabalhou o sofrimento humano, ninguém decifrou o sofrimento humano como o Buda. Ele investigou lá e trouxe todas as respostas que se buscava. Mas o Krishna é um alargamento no conhecimento das leis espirituais como um todo, na sabedoria. Nossa, ele é... o Cristo é o Cristo. Vamos lá. A carioca brasileira diz assim, esta introdução é resumo de muita coisa. O mundo seria tão melhor se seguíssemos este bem desinteressado. Mas vamos adiante? Deus. Vamos lá. No livro dos Espíritos, a gente encontra uma tonelada de questões, de perguntas que falam exatamente isso, né? Sim. E a novela é antiga, né? Eu diria, inclusive, que tem uma questão direta que trata isso, que é a questão 895. Cadê? Se eu acho ela aqui. Aproveitando quando você está achando, quando foi lançado aquele projeto, que até eu conversei, foi até motivo de divulgação aqui no nosso estado, de projeto, né? De vinda de Joana de Anjos, humanizar, espiritizar e qualificar. Aí eu cheguei para a pessoa e disse, você não entendeu, não? O que ela, Elza? Você não está entendendo o que ela está dizendo, não. Que o espírita, dentro do centro espírita, não tem nada de humano, não tem nada de qualificado e tem nada de espírita, não. É isso que ela está querendo dizer. Se tem que humanizar porque ele não está humanizado. Se tem que qualificar porque não está qualificado. Não está qualificado. E se tem que espiritizar é porque não tem nada de espiritismo dentro do processo. Aí eu fico assim, vocês não entenderam, não, esse projeto dela? E aí eu disse ao pessoal, e vocês não estão entendendo que esse projeto não é para o pessoal de fora? É para o pessoal de dentro do movimento espírita, vamos dizer assim. Cadê o livro dos Espíritos? Porque o que está precisando? Diga. Então eu vou ler aqui. Dê aí, por favor. Aqui, ó. Questão 895, eu acertei, era essa questão mesmo. Com exceção dos defeitos e vícios acerca dos quais alguém pode se equivocar, qual é o sinal mais característico da imperfeição? Qual é o sinal mais característico da imperfeição? Resposta: o interesse pessoal. O interesse pessoal. Porque o interesse pessoal é a confluência entre o orgulho com o egoísmo. Interesse pessoal é orgulho e egoísmo a um só tempo. E aí os espíritos já tinham resumido a duas chagas. Quando chegar na 895, as duas viram uma só. Então, o interesse pessoal é que é a grande questão. E aí eu vou buscar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4. No final do item 4, uma pergunta é feita no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Arjuna pergunta, se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Como é que eu sei que o cara está no bom caminho?
Responde Krishna. Podeis reconhecê-los pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que levam aos aflitos, pelo amor que dedicam ao próximo, pela sua abnegação e seu desinteresse pessoal. Tá tudo interligado, gente. Tá tudo interligado. Posso ir embora? Posso ir embora? Eu posso ir embora, Jorge? Te falar. Ai, Jesus amado. Mas podemos começar, ir, né? Vamos lá, vamos para o primeiro. Primeiro, falou Arjuna, o príncipe Pandava, a Krishna, o Senhor bem-aventurado, dizendo: aqui tem conferidor, tá? Do saber. A expressão é essa, não sei. Disseste-me que o conhecimento é até mais importante do que a ação. Se assim é, por que me incitas à ação? Porque queres que eu entre nesta horrível batalha com meus parentes e amigos. Olha só, ele está entendendo que o Krishna disse para ele que o conhecimento é mais importante do que o fazer, que o entendimento é mais importante do que a prática, que é aquela grande discussão que aparece no texto bíblico, se o que é mais importante, a fé ou as obras. E aí você tem o texto de Tiago que diz: mostra a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E o texto de Paulo que diz o contrário: o homem não é justificado pelas obras, e sim pela fé. Então, um defende uma coisa, o outro... Um defende a fé, o conhecimento, e o outro defende as obras. E o outro defende as obras, e não o conhecimento. O Cristo dizia: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Buda dizia que a razão do sofrimento da criatura humana, que era a sua segunda nobre verdade, é a falta do conhecimento espiritual, porque o desconhecimento das leis espirituais leva à ilusão, leva ao apego e leva, portanto, ao sofrimento. Então, se eu conhecer as leis espirituais, eu me liberto. Só que aqui nós estamos falando só de conhecimento, e o Krishna está dizendo o seguinte: o Arjuna está dizendo, mas se é o conhecimento... Por que está me levando à ação contra os meus parentes? Se é o conhecimento que me liberta, eu não preciso agir. Basta conhecer. Ou eu estou enganado? E agora vem a resposta sábia do glorioso Krishna, né? Quer falar alguma coisa, Ângela, sobre isso? Não, Jorge, por enquanto não. Aí vem. Eu estava aqui refletindo. Posso fazer o 2? Falar o 2? Pode. Tuas ambíguas palavras me trazem dúvidas e me confundem o entendimento. Dize-me, peço-te, em frases claras e certas, qual é o caminho que me conduzirá à paz e à satisfação. Qual será? Qual será? É o caminho do conhecimento ou é o caminho da ação? É o caminho do fazer ou é o caminho do conhecer? Qual é o caminho que levará? É o próximo. É o próximo. A verdade, 3. Respondeu Krishna, o divino. Como já te disse, ó nobre príncipe, há 2 caminhos que vão à perfeição. O primeiro é o caminho do conhecimento, 1. E o segundo da ação, 2. Uns preferem o primeiro, o conhecimento, e outros o segundo desses 2 caminhos, a ação. Sabe, porém, que considerados do alto, ambos são um só caminho. Escuta. Se eu sei, eu faço. Se eu sei, eu faço. Porque se eu sei e não faço, é porque eu não sei. Olha, eu vou fazer um parênteses aqui. Não, Ângela, fica à vontade. Dentro do yoga, existem quatro linhas, né, do yoga. E essas linhas são a busca da libertação através de, né? Então, no caso aqui, o capítulo está falando do Karma Yoga, que é o yoga da ação.
né? Existe o Bhakti Yoga, que é o yoga da devoção. É a pessoa que fica lá na oração, fica na devoção. O Raja, que é o yoga da meditação. E o Gnana, que é o do conhecimento. Então, existem essas 4 formas da prática do yoga, né? E ele está falando aqui, então, do Karma Yoga, que é o yoga da ação. Todas essas formas de yoga levam, né, à libertação, levam a sair da roda do samsara, porque, igual ele diz, quando visto de cima, todos se juntam. Não é lindo? É lindo. É lindo isso. Gente, é lindo, porque se eu sei, eu faço. Porque se eu sei e eu não faço, é porque, na verdade, eu não sei. Não sei. Porque se eu soubesse, eu faria. Eu penso que sei, porque não faço. Então, quando alguém perguntar para nós assim, quem está certo? É Tiago ou é Paulo? Porque Tiago diz que o homem é justificado pelas obras e não pela fé, e Paulo diz que o homem é justificado pela fé e não pelas obras. Quem responde? Pergunta para Krishna, capítulo 3º, item 4, que ele vai te dizer. Vai no Bhagavad Gita buscar a resposta. Né? Olha, o fazer sem interesse pessoal, sem querer nada em troca, fazer por amor ao irmão. Isso. Esse é o verdadeiro bem, o bem desinteressado. Mas eu estou aqui lembrando... Estou aqui lembrando... Estou lembrando aqui da parábola do bom samaritano, que diz que quando o samaritano passou, ele viu o homem e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aí ele socorre a pessoa. Então, é esse movimento que a gente tem que ver, porque é o conhecimento atrelado à ação. Eu sei e eu faço. Porque se eu não sei, eu não necessariamente vou conseguir enxergar para fazer. Eu tenho que ver o outro, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Quando eu enxergo o outro e eu tenho conhecimento, eu raciocino sobre aquilo. Se eu vejo e aquilo não me move, então é porque eu, na verdade, não vi e não entendi. Eu pegaria um pensamento que é da Cabala. Na Cabala tem um pensamento que diz assim. A Cabala comenta da seguinte forma: se por algum motivo você desenvolveu apenas uma asa, você cresceu numa asa específica, então você vai reencarnar para desenvolver a outra. O cara foi embora no conhecimento e deixou a ação, na outra encarnação ele vem para desenvolver o outro braço que ficou pendente. A outra asa. Trabalhar a outra asa que ficou para trás. Né? Sim, na Cabala, a Cabala diz que é assim: você avançou num campo e deixou outro na retaguarda, você vai reencarnar para desenvolver o outro. São 5 asas na Cabala, então você tem que trabalhar as 5. Ficou pendente numa, tem que voltar para desenvolver aquela que ficou para trás. Tem que ter o equilíbrio das 5. É melhor começar logo um pedacinho de cada asa, né? Mas é melhor, porque senão fica muito ruim, né? Você anda muito. Vamos lá no item 4. Esse item 4, eu sei não. Vamos lá. Engana-se quem pensa que, esquivando-se das ações e persistindo na inatividade, escapa dos resultados da ação. Quem nada começa não pode entrar no estado da paz eterna. A inatividade não conduz à perfeição. E, na realidade, nem há coisas que se possam designar pela palavra inatividade, pois tudo, no universo, está em atividade constante. E nada pode subtrair-se na lei geral. Então, Neguinho... Krishna não sabia da existência do átomo, tá? Nesse período. Mas ele diz que está tudo em atividade. Como se as coisas estão paradas? Eu estou com um objeto que está parado aqui, mas o corpo que está parado, os elétrons estão o tempo todo se movendo. Não existe nada em repouso no universo.
tem uma questão de O Livro dos Espíritos que também pode nos ajudar nesse aspecto, que é a questão 943. E eu vou ler aqui para nós. Deixa eu ver se eu acho aqui. 943. Ela trata sobre o sofrimento, sobre o desinteresse pela vida. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivo que o justifiquem? De onde vem a apatia, esse desejo de vazio existencial, essa coisa toda? Aí diz, vem da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Então, isso mostra para nós que a ociosidade não conduz à felicidade. Aí eu pego o Krishna. O Krishna diz, na inatividade, quem nada começa não pode entrar na paz, no estado de paz universal. A inatividade não conduz à perfeição. E eu estou lendo ali que a ociosidade gera estados de perturbação emocional. Então, o que eu estou vendo? Eu estou vendo que realmente nós temos a necessidade de estarmos em constante processo de crescimento para a gente aproveitar as oportunidades da vida, né? Uhum. Jorge e Ângela, a Ângela fez umas interjeições que eu acho que caberia uma pergunta. E aí, o que vocês acham aí? Ó? E eu acho que Krishna ajudou na codificação. No meu entendimento, Krishna não ajudou na codificação. No meu entendimento, Krishna faz parte do ministério do Cristo. Eu acho que ele faz parte da equipe que comandou os que ajudaram na codificação. Como diz aqui no Nordeste, é o fraco. Ele é o fraco. A galera que vem. Não, manda essa galera aí para fazer aí, manda esse pessoal aí. Aí manda Paulo, manda Santo Agostinho, manda esse pessoal fazer lá, ele dá um jeito dele lá. E Krishna, eu acho que Krishna está muito acima, cara, Krishna. Porque Krishna é um avatar. Ele já é Krishna, uma divindade, né? Já é uma divindade, né? Ele é uma coisa... Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu não quero que ninguém fique sem dormir com o que eu vou dizer. Mas o Krishna é tratado no hinduísmo como Narayama. Narayama. Sabe o que é Narayama? Narayama é governador planetário. No conceito do hinduísmo, existe um espírito que governa o planeta, o Narayama. E para eles, quem governa o planeta é Krishna. No meu entendimento, ele faz parte de um grupo seleto que é o Colégio Ministerial do Cristo. Ele pertence ao Espírito Santo. Aquela galera que está lá em cima, bem perto dele, e que atua coletivamente nos interesses do planeta, né? É porque a gente vê muito as coisas como um ser individual. E eles sempre colocam que não é um ser, é uma energia. E uma energia pode ter diversos seres, né? É um grupo. Então, como se diz, é uma galera. É a galera crística, né? Que a gente tem algumas representações aqui na Terra, né? Krishna, Jesus. E aí, para escolher digamos assim, um governador de um planeta, está na Revista Espírita, se eu não me engano, de 1862. Ele começa a dizer assim, com relação à escolha dos espíritos perfeitos. Ele fala, os espíritos têm unidade, não têm uniformidade. Aí ele diz assim, como é que se escolhe um espírito? Aí como é que se escolhe o espírito? Ele diz assim, eles se reúnem, lógico, são escolhidos, vamos assim, para se reunirem, né? Dali para onde haverá a determinação de quem será o representante para aquele tipo de função, por exemplo, de planeta ou coisa parecida. Aí ele diz assim, está lá na Revista Espírita, não estou inventando não, tá? Está na Revista Espírita. Eu posso até errar o ano da revista, mas está lá. Ele diz assim, eles se reúnem e uma luz do mais alto se invade, ilumina o ser que é escolhido. Aí o termo está explicitado, de uma graça que envolve todos aqueles que não são escolhidos, e eles, de pronto, se ajoelham
e reverencio o escolhido pelo Ser Supremo. Então, em outras palavras, dá a entender que é o próprio, ou então ministro que tem uma ligação direta com Deus, é que determina quem é daquele grupo. Eu diria que é o Cristo do Cristo. Hã? O Cristo do Cristo. Pronto, exatamente. Porque ele tem um cara que ele também tem. 1862, se eu não estiver errado, viu, Teca? Desculpe, André. Ela pôs um colegiado, a Teca pôs um colegiado, acho que é isso mesmo, viu? Um colegiado. Olha, eu não sei, eu já estou muito velhinho, não sei se eu vou sobreviver até o dia que a gente estiver estudando o capítulo 4, então eu vou até me antecipar, porque a gente tocou nesse assunto e eu vou falar. Aqui no capítulo 4, versos 7 e 8, diz assim: sempre que o mundo declina em virtude e justiça, ou seja, quando o mundo entra num... Sempre que imperam o vício e a injustiça, venho eu, o Senhor, e apareço no meu mundo em forma visível, nascendo e vivendo como homem entre os homens. Então, ele está dizendo o seguinte, que sempre que ocorre uma coisa que o mundo parece que vai degringolar, ocorre uma chegada de alguém que vai impulsionar isso, né? E aqui ele vai, então, inspirar esse alguém que vai fazer. Agora, olha o que ele diz no 8. A minha influência e doutrina destrói o mal e a injustiça, restabelecem a virtude e a justiça. Muitas vezes já apareci e muitas vezes aparecerei ainda. Aí eu pego o Evangelho segundo o Espiritismo, pego o prefácio e leio o segundo parágrafo do prefácio. Que esperançoso isso, né? Que motivador. Muito motivador. Que a gente não vai abandonar ninguém, eu não abandono, eu estarei convosco até a consumação dos séculos, né? Olha aqui no prefácio o que é que está dito. Introdução. Meu Deus, eu não acho o prefácio. Acho que tiraram o prefácio desse livro. Cadê o prefácio? Eu não vou achar. Mas é aquela assim, os Espíritos do Senhor como... Está aqui, não. Explicação. Prefácio, está aqui, ó. Os Espíritos... O segundo parágrafo. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Então, você tem que ser restabelecido que estava fora. Estava desequilibrado. Para dissipar as trevas. Se você pegar aqui, o Krishna fala que ele vem para vencer as trevas. Tá? Para as trevas. Para confundir os orgulhosos e glorificar os justos. É exatamente isso que ele fala nesse capítulo aqui, nesses 2 versos. Mas vamos para frente. Vamos para frente. Aí, continuando... Olha, a Marjorie está dizendo que Krishna é pessoal e impessoal, é o maior dos maiores e o menor dos menores, é o todo e a testemunha no coração de todos os seres. Ele é, ao mesmo tempo, alguém, mas ele é algo, né? No sentido de ser uma energia. É uma coisa muito transcendente isso. Mas vamos lá. Se eu pensar Krishna como pessoa é uma coisa, pensar Krishna como doutrina é diferente. O 5º, ninguém pode ficar inativo nem um instante, pois as leis de sua natureza o impelem constantemente a fazer alguma coisa, queira ele ou não. O seu corpo, ou a sua mente, ou ambos sempre estão ocupados. Se alguém... Você acabou de falar, né? Você acabou de falar. A pessoa estava pensando, não é que agir sem pensar, né? É verdade. Desculpa, eu digo que isso tem a ver com o pensamento de Parmênides e o pensamento de Heráclito, porque eles tratam sobre essa questão na Grécia Antiga, quando ele diz que ninguém pode ficar inativo nem por um instante, ou seja, ninguém pode estacionar, e a gente sabe, por aquilo que a doutrina espírita nos fala, que a criatura não pode estacionar em todos os sentidos, né? Então, a gente não pode permanecer inerte, porque ambos estão sempre ocupados. E aí, Parmênides e Heráclito discutiam muito sobre isso. E Heráclito dizia que
Só o que há de permanente é a mudança. Porque nós estamos o tempo todo em processo de mudança, o tempo todo. Sempre estamos aprendendo, mudando, nos transformando, aprendendo coisas novas, e isso tudo vai promovendo as transformações. Aí o sexto, se alguém se assenta para reter e dominar os seus sentidos e os órgãos de atividade, mas em sua mente está apegado aos objetos dos sentidos, ilude-se e merece o nome de Ave Maria. Hipócrita. Ele já sabia há 5.000 anos atrás que quem diz uma coisa, mas não faz o que diz, que isso existe. Que existe isso. Olha, gente, isso é 5.000 anos. O cara sabia que tem gente que demonstra uma aparência de virtude, mas que, de fato, não é virtuoso. Então, ele diz que domina seus sentidos, ele diz que isso, e que ele domina os seus órgãos de atividade, mas na sua mente ele está apegado aos objetos dos sentidos. Então, esse, na verdade, é apenas um hipócrita. Aí lembra o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Pecado por pensamento. Sim. Quer dizer, e lembra também... Aparentemente, eu sou uma pessoa escorreita, tranquila, mas meu pensamento, né, está um turbilhão de... Diga, Jorge. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que coais um mosquito e engolis um camelo. Os sepulcros caiados são antigos. Meu Deus, é tudo... Eu não sei... Vamos encerrar o estudo desse negócio, porque a gente só está vendo a mesma coisa. Isso é velho, gente. Sepulcro caiado é velho. Eu já sabia que existiam pessoas que mascaravam a virtude. É como se a gente estivesse vendo a doutrina dos espíritos, Jorge, na ótica de 5.000 anos atrás. Pelo amor de Deus, o que é isso, cara? Mas, Lael, que é isso? Já não concluiu que Krishna estava ali direcionando o livro dos Espíritos, né? Não, eu sei, mas já era isso. Aí o pessoal, assim, o que eu acho interessante é que o pessoal, não, porque a doutrina espírita é o máximo, a doutrina espírita é isso, a doutrina espírita é aquilo, bota desculpa a pergunta, né? Bota numa coroa, como se as outras religiões, outros conhecimentos, estivesse muito abaixo dela. Eu disse, meu amigo, você não está entendendo nada da lei divina. É aqui o cara que não está praticando o conhecimento, né? Não está praticando o conhecimento. Olha, o que a Ângela está colocando aqui é verdadeiríssimo. A doutrina secreta é muito antiga. A doutrina secreta é muito velha. A grande vantagem da doutrina espírita... Eu vejo algumas diferenças da doutrina espírita. A primeira diferença que eu vejo... Ela não foi entregue para iniciado, foi entregue para todo mundo. Essa é uma diferença. Okay. Segunda, é uma doutrina coletiva, não foi um revelador, não foi um cara que veio e disse, segue o que eu falo, que é o que está certo. Ela é coletiva, isso também é legal. E ela vem da universalidade dos ensinos, eu acho isso muito bacana. E ela vem com um recado muito claro, não transformem isso em ritual. Porque essas doutrinas, elas escorregaram na direção do ritualístico. Eu não sei se o espiritismo daqui a 500 anos vai continuar sem rituais, não sei. Mas eu gostaria que continuasse, porque se ele se corromper, outra doutrina vai aparecer para resgatar a mensagem original. Não tem como, não existe outra forma. Krishna garante aqui, né? Que quando precisar, ele volta, o Krishna, né? Garante, o Krishna vai vir de novo, né? Porque aí ele já veio revelar, ajudar na revelação espírita. Olha, queria colocar duas coisas. No livro A Gênese, capítulo 1, item 55, Kardec escreve lá que a doutrina espírita é progressiva, ou seja, ela vai sempre se alargando, claro, porque tem coisas hoje que não tinha naquela época. Por exemplo, você pega um livro como este aqui, ó, Genética e Espiritismo. Espiritismo, Euripscu.
Isso aqui tem um monte de coisa que na época de Kardec não tinha, porque não existia genética na época dele. Os experimentos de Mendel são de 1880 e o DNA é do ano de 1900. Não tinha como ele falar de genética. Então, a doutrina vai se alargando com o tempo. E até mesmo esta obra que está aqui, ela é de 1997, se não me engano. Então, ela evidentemente, ela é de 97. Ela já vai fazer 30 anos. Então, muita coisa a biologia descobriu depois dessa obra, ela também precisa ser alargada com novos saberes, né? Então, isso é plenamente tranquilo, ou seja, que a doutrina espírita ela vai se expandindo para novas áreas, ela não pode desconstruir o que está feito. Se por algum motivo ela se corromper e ela se destruir, tem um texto de Kardec, acho que é no livro O que é o Espiritismo, em que ele diz o seguinte: se algum dia o Espiritismo for destruído e todas as suas obras forem queimadas, tudo destruído, ele se reescreverá, certamente com outro nome. Mas as verdades espíritas estão na lei da natureza, elas se reescrevem. E é verdade, porque o Bhagavad Gita está sendo reescrito, é a mesma coisa. Tudo bem, tem mais caráter científico, a forma como o espiritismo está posto é mais robusta, codificado, estruturado, claro, mais organizado, né? Porque aqui não vou falar que está desorganizado, mas os assuntos eles voltam dentro do Bhagavad Gita. E no espiritismo, Kardec organizou de maneira... o livro que eu mostrei, Eurípides Kuhl, acho que é Kiel, né? Porque tem trema no U. Que é alemão. Eurípides Kiel, sei lá. Depois eu pergunto como é que fala esse nome. É esse aí. É esse aí mesmo. Mas tem outras obras, tá? Que surgiram sobre... Outras obras que surgiram sobre genética e espiritismo depois também. Se a gente estuda André Luiz, Jorge, Loelda, se a gente estuda André Luiz, ele responde essas questões que estão sendo descobertas agora. Exato. Né? Então, quer dizer, a espiritualidade já está trazendo a informação para a gente há muito tempo. Né? E agora, muitas das coisas estão sendo descobertas agora, e ele já explicou isso antes, né? Fala, Jorge. Não, tem cada coisa. Por exemplo, tem um filme chamado Grito Silencioso, que foi um médico que foi fazer um aborto e ele filmou a criança durante o aborto. E tem um livro do André Luiz que narra uma cena de abortamento que tem exatamente aquilo que apareceu na ultrassom. É muito interessante. Vamos lá. Agora nós vamos ler o verso 7. O verso 7 é o verso que deu margem para aquela epígrafe que a gente leu no começo, que quase fecha a live só com aquela epígrafe. O tradutor tirou do item 7 aquele texto lá. Agora é a hora da gente se acabar. Vamos lá. Item 7. Porém, é digno de ser chamado sábio e nobre aquele que sujeitou os seus sentidos a Deus, pelo amor ardente ao Altíssimo, e expressa o seu reto pensar em reta ação. Ele... Viu? Para. Viu como ele juntou os dois? Ele juntou os dois aí, ó. O que ele fez? Ele expressa o seu reto pensar em reta ação, que é o que estava lá no começo, que ele perguntou, o que é melhor, o conhecimento ou a ação? Então, são os dois. E se você for lá no Buda, quando você pegar o caminho óctuplo de Buda, isso aqui tem lá. Porque o Buda fala que dentre os vários itens do caminho óctuplo, um é o reto pensar e o outro é o reto agir. Tem o reto falar, tem o reto pensar, tem o reto agir, que são os 8 passos do caminho óctuplo do Buda. E aqui ele já fundiu os dois. Então, esse é sábio por quê? Porque ele tem reto pensar e reto agir. Eu conheço, então eu ajo de acordo com o que eu sei. Eu não tenho uma ação divorciada do meu saber. Porque, às vezes, a gente tem o conhecimento, mas não age conforme. Nós dizemos assim, não, eu sei, mas eu não vou perdoar. Não, eu sei, mas eu vou me vingar. Não, eu sei de tudo isso,
mas ele não merece perdão e eu vou fazer. Então, eu tenho reto pensar, mas não tenho reto agir. Se eu tenho reto pensar e não tenho reto agir, é porque o pensamento verdadeiramente ainda não se agasalhou dentro de nós. Ele ainda é apenas uma informação, mas não uma crença. Senão, nós não agiríamos assim. Aliás, nós paramos o parágrafo na metade, né, Léoder? Nós não lemos tudo. Então, desculpe. Ele cumpre o seu dever. Vou repetir o texto, tá? Melhor. Porém, é digno de ser chamado sábio e nobre aquele que sujeitou os seus sentidos a Deus, pelo amor ardente ao Altíssimo, e expressa o seu reto pensar em reta ação. Ele cumpre o seu dever, sem esperar recompensas, e ocupando-se de objetos dos sentidos, não se deixa dominar por ele. Quer dizer, ele se ocupa dos objetos dos sentidos, mas não se deixa ser dominado. Qual é a última das bem-aventuranças? Bem-aventurados vós sereis quando os homens vos mentindo, perseguirem, vos injuriarem e fizerem todo mal contra vós por amor de mim. Por a justiça. A justiça é o anterior. Desculpa, a oitava é por justiça e o último é por amor de mim. E aqui, olha, ele sujeitou os seus sentidos a Deus por amor ardente ao Altíssimo. Então, não é se privando, não é sofrendo, não é se impondo restrições, é por amor a Deus. Tem muita gente que diz que ama, que na verdade é uma lei de compensação. Sim, você está querendo compensar algo que lá atrás você fez errado, tá entendendo? E aí não é amor legítimo, né? É culpa. Pois é, aí o outro vem cobrar. Pronto. Aí o outro vem cobrar psiquicamente. E aí, não, eu tenho que amar, eu conheço a doutrina do Espírito, eu tenho que amar. Não, você está com uma lei de compensação. A sua consciência de culpa está dizendo que você errou lá atrás e ela está piorando mais a sua situação, porque você está exercendo, errando por excesso. Se lá atrás você errou por escassez, agora você está errando por excesso. É o bem que eu raciocino. Eu tenho que fazer. Não, eu preciso fazer porque é o certo. Então, eu atuo sob a vigilância da razão. Eu faço bem sob a vigilância da razão e não o bem natural. Então, é um progresso, mas ainda não é o ideal. Não saiu do coração, né? Não, saiu da razão. Eu gostei dessa expressão que você falou. Não faz o bem porque é certo, não é porque deve. Né? Ele faz o bem... Porque é correto fazer o bem. Enquanto ele nem sente... Pois é. Aí tem muita gente que está numa situação, engolindo, desculpa o dizer, engolindo cobra, rato, barata e bocado de coisa, para se compensar. Não, porque eu errei lá atrás, aí eu tenho que compensar, se martirizando, né? Se submetendo a certas situações. E isso gerando até uma questão fisiológica, Jorge. Questão mental de saúde. A pessoa tem um problema de pressão alta, a pessoa tem um problema de diabetes, a pessoa tem um problema gastrointestinal, a pessoa tem um problema... Por quê? Exatamente, ela está se automacerando. Está se automacerando que não deveria. Aí a pessoa diz, senhor, eu quitei, né? Não devo mais nada. Quem disse a você que você quitou? Você suportou. E existe uma coisa... Não, diga, Jorge. O Freud diz o seguinte, que tudo aquilo que você reprime sem trabalhar, amanhã explodirá de volta mais forte, porque virá acompanhado da culpa. Exato. Mas é o que a gente vê, Jorge. Pelo menos. Olha, é digno de ser chamado sábio. Quem é que é sábio? Aquele que conseguiu sujeitar os seus sentidos a Deus, por amor ardente a Deus. E não é aquele que sujeitou os seus sentidos por força da constrição, da disciplina, da vigilância. Não, o que sujeitou por amor a Deus. E aí você tem no Evangelho uma parte em que o Cristo diz assim: existem os eunucos que nasceram tais, existem aqueles que os homens o fizeram, e existem os eunucos que se tornaram por amor ao reino de Deus. Ao reino de Deus. Paulo, então, né? Aqui você tem, esses são os que se sujeitaram por amor. As frases vão se juntando, gente, vão se juntando.
E isso aqui está no Evangelho. E ele conjugou o seu reto pensar com a reta ação. Ação e pensamento estão combinados em sintonia. Bacana. E aí vem a parte mais forte, né? Ele cumpre o seu dever sem esperar recompensas. Sem esperar recompensas. Eu tenho um livro aqui em casa, ele é antigo, acho que nem edita mais. Eu acho que eu até já mostrei esse livro. Ah, tenho. Muito bom esse livro. De Jaime Andrade. Jaime Andrade. Jaime Andrade. Neste livro tem uma poesia que fala sobre essa questão de você fazer sem esperar recompensas. Eu acho que eu até já recitei essa poesia aqui. Repita. Repita. Não me moves, meu Deus, para querer-te, o céu que me hás um dia prometido, nem me move o inferno tão temido, para deixar por isso de ofender-te. Tu me moves, meu Deus, move-me o ver-te, cravado nesta cruz e escarnecido, move-me no teu corpo tão ferido, ver o suor da agonia que ele verte. Move-me ao teu amor de tal maneira, que a não a ter o céu ainda te amara, e não havendo inferno te temera. Nada me tens que possas dar porque te queira, que se o que ouso esperar não esperara, o mesmo que te quero te quisera. Uau! Bonito, uau. Né? É lindíssimo. Então não é o inferno... Diga, desculpa. Não é o inferno nem o céu. É, na verdade, a capacidade de nós entendermos que, no fundo, é a relação com o divino que nos faz isso. Então, nós vamos parar aqui, na 7. Olha, não vamos acabar esse livro nunca. Não vamos acabar esse livro nunca. Para que pressa? Não precisa ter pressa, não. Olha, nós temos que arrumar um livro que não tenha tanta conexão com o Espiritismo. Vamos parar esse aqui, vamos pegar um outro que não tenha conexão, que é para ver se a gente anda mais depressa. Porque esse aqui, meu amigo, tem conexão demais. Não é possível. Pediria que a gente ouvisse uma música aqui, né, uma prece, para que a gente depois faça as colocações e encerre, tá bom? Pode ser? Tá bom, pode ser. Laelde, sabe o que me ocorreu agora? Eu queria deixar uma tarefa de casa, uma lição de casa. Pode colocar. Olha a última aqui. Ocupando-se de objetos dos sentidos, não se deixa dominar por ele. E se a gente pensasse nisso, que a gente tentasse trabalhar o não apego, mas também tentasse trabalhar o apego, que a gente buscasse os nossos sentidos e refletir como que a gente está se apegando a esses sentidos. Entendi. Exato. Uma boa tarefa de casa para reflexão. Quer fazer as suas colocações finais, aí a gente vai botar a música e aí no final a gente encerra. Não, as considerações finais na verdade, só a gente perceber o quão similar é tudo. Quanto mais semelhança tem, mais fantástico é, na verdade, o estudo, porque a gente vai descobrindo que, no fundo, existe só uma verdade. Eu acho isso lindo, gente. Eu acho isso lindo. Vou botar aqui a música. Tá bom. Vocês que puderem aí assistir, porque é uma música prece, vibre em favor da vida de vocês, dos amigos, quem estiver doente, coisa que o valha, tá bom? Maravilha. Olha quando a tarde se despede do dia e a escuridão acentua ainda mais a dor. Vinde enviando a esperança que alivia. Estejas comigo, meu Senhor. A ingratidão dilacera, deixando o peito aberto
porque a ingratidão não era algo que fosse supor. Por isso vinde, fica de mim mais perto, estejas comigo, meu Senhor. Dilacerado então, o coração ajoelhado implora: não deixe a mágoa em mim ser pior. É que com a tristeza a alma para ti ora, estejas comigo, meu Senhor. Muito embora saiba da tua mensagem que renova, sinto dificuldade de dar o que destes, o teu amor, porque sinto a minha fraqueza diante da prova. Nessas horas estejas comigo, meu Senhor. E chegando a suprema hora em que tudo finda, no final ter surgido de mim o melhor, foi graças a ti, por isso pedirei ainda, estejas comigo, meu Senhor. Olha quando a tarde se despede do dia e a escuridão acentua ainda mais a dor. Vinde enviando a esperança que alivia, estejas comigo, meu Senhor. A ingratidão dilacera, deixando o peito aberto, porque a ingratidão não era algo que fosse supor. Por isso vinde, fica de mim mais perto, estejas comigo, meu Senhor. Dilacerado então, o coração ajoelhado implora: não deixe a mágoa em mim ser pior. É que com a tristeza a alma para ti ora, estejas comigo, meu Senhor. Muito embora saiba da tua mensagem que renova, sinto dificuldade de dar o que destes, o teu amor, porque sinto a minha fraqueza diante da prova. Nessas horas estejas comigo, meu Senhor. E chegando a suprema hora em que tudo finda, no final ter surgido de mim o melhor, foi graças a ti, por isso pedirei ainda, estejas comigo,